Olá a todos e bem-vindos à terceira parte da primeira lição do curso Latim para Principiantes. No vídeo anterior, levamos a cabo o estudo dos ditongos e aprendemos a pronunciar corretamente os sons das consoantes em latim. Fizemos também uma breve, porém interessante viagem pela etimologia de algumas palavras em português que se originaram de nosso instrumento de estudo, o latim. Neste vídeo, iniciaremos o estudo das sílabas. A partir de agora, não nos preocuparemos apenas com sons individuais. Em vez disso, veremos como esses diversos elementos a que denominamos fonemas se relacionam em uma palavra. Vamos lá! Gramaticalmente, dizemos que a sílaba é a unidade fonética fundamental acima do som. Em termos gerais, uma sílaba nada é senão uma vogal ou um grupo de fonemas que são pronunciados numa única emissão de voz. Eles também são responsáveis pela formação das palavras. Em latim, uma sílaba consiste em uma vogal ou ditongo acompanhados ou não de uma ou mais consoantes. Esse fato nos traz uma informação importantíssima. Em latim, o número de sílabas de uma palavra é sempre igual ao número de vogais ou ditongos que ela apresenta. Assim, se uma palavra apresenta duas vogais, apresenta duas sílabas. Se possui duas vogais e um ditongo, apresenta três sílabas, e assim por diante. Utilizaremos esse fato para aprender os mecanismos da divisão silábica em latim, que será útil na identificação da quantidade de uma sílaba, conceito que será apresentado logo em seguida. Vamos às regras. Primeiramente, quando temos uma consoante isolada entre duas vogais, essa consoante permanece com a vogal que a sucede. Observe a palavra amabilis. A-ma-bi-lis. Aqui, temos a consoante M isolada entre duas vogais. Assim, essa consoante acompanha a vogal que a sucede. O mesmo é válido para a consoante B, que se encontra entre as vogais A e I, e a consoante L, que aparece entre as vogais I e I. Observe que cada sílaba latina apresenta necessariamente uma única vogal ou um único ditongo. Amabilis apresenta 4 vogais e nenhum ditongo, portanto, possui 4 sílabas. Deixo a cargo do estudante verificar a divisão de memória e latitude. Observe que, no segundo exemplo, há uma diferença substancial em relação ao português, onde manteríamos juntas as vogais I e A na última sílaba de memória. Mas o latim é claro, 4 vogais, 4 sílabas. Observe que ia não é ditongo em latim. Se você ainda tem dúvidas quanto à identificação de um ditongo ou à diferença entre vogais e ditongos, recorra à primeira parte da primeira lição. Segunda regra. Quando temos uma consoante seguida de R ou L, essa consoante permanece com R ou L, exceto quando essas letras aparecem aos pares, ou seja, quando temos consoantes duplas. Assim, na palavra públicos, a letra B acompanha a letra L. Pu-bli-cus. 3 vogais, 3 sílabas. O mesmo ocorre com a letra G na palavra agri, que acompanha a letra R. A-gri. 2 vogais, 2 sílabas. Nas palavras bellum e terra, por outro lado, temos consoantes duplas, que devem ser separadas, assim como ocorre em português. Temos, portanto, bellum, terra. Em ambos os casos, 2 vogais, 2 sílabas. Nos demais casos, a primeira consoante fica com a vogal que a antecede. Na palavra immortalis, temos a consoante dupla M, que deve ser separada. Outro encontro consonantal é o de R e T. Como nos diz a regra, a letra R fica com a vogal que a antecede, e a letra T vai para a vogal que a sucede. A separação fica, portanto, im-mor-ta-lis. 4 vogais, 4 sílabas. No segundo exemplo, palestrita, temos um encontro de 3 consoantes, S, T e R. De acordo com a presente regra,
A consoante S fica com a vogal que a precede. Observe que, neste caso, não temos exatamente uma vogal, mas um ditongo, o ditongo I. Resta-nos agora saber o que fazer com as consoantes T e R. De acordo com a regra anterior, uma consoante seguida de R ou L sempre permanece com R ou L. A divisão fica, portanto, pa, lais, tri, ta. 3 vogais mais um ditongo, 4 sílabas. Fica a cargo do estudante verificar a divisão de pulcritudo, victoria, hospes e annos. Uma exceção bastante pertinente para as 3 regras apresentadas anteriormente diz respeito às palavras compostas em latim. Nessa classe de palavras, a divisão ocorre de forma que os componentes apareçam isoladamente. Dentro de algumas aulas, você compreenderá perfeitamente a que nos referimos quando falamos de palavras compostas. Mas eu vou lhe dar uma breve noção. A palavra abest, em latim, significa está ausente ou está longe, e é composta pela preposição ab, que é a preposição de em expressões como longe de casa, e est, a terceira pessoa do singular do verbo ser, no presente. Por ser uma palavra composta de 2 outras palavras, tendemos a separá-la de forma que apareçam as partes componentes. O mesmo é válido para adspicio, formado pela preposição ad e pelo verbo aspicio. Você ganhará bastante intimidade com essas e outras preposições em lições subsequentes. Eu gostaria de ressaltar que, assim como as regras de pronúncia que abordamos nos vídeos anteriores, as regras de divisão silábica em latim não são absolutas. Existem milhares e milhares de obras que se destinam ao ensino do latim, e a cada autor lhe parece mais justa uma ou outra forma de ensinar. O professor Thomson, por exemplo, em seu livro Scala in Norway, recomenda separar as sílabas de acordo com o método antigo, que já se tornou obsoleto e por isso não será abordado neste curso. Muito bem. Em sessões anteriores, demos uma vaga ideia do que vem a ser quantidade. Nesta sessão, aprenderemos a prever a quantidade de uma vogal seguindo algumas regras de prosódia. Recordando, quantidade é o tempo empregado na emissão de um som. Quantidade de uma vogal é o tempo empregado na pronúncia dessa vogal. De maneira similar, definimos quantidade de uma sílaba como sendo o tempo empregado na pronúncia dessa sílaba. Eu sei que isso tudo pode parecer um tanto quanto confuso, mas não se preocupe. Tentarei ser bastante claro em minhas explicações. A primeira coisa que você deve ter em mente é que tanto as vogais quanto as sílabas podem ser breves ou longas, e a quantidade de uma sílaba nem sempre corresponde à quantidade da vogal presente nessa sílaba. Quando usamos os diacríticos macron e braquia, estamos indicando, na verdade, a quantidade da sílaba, e não da vogal. Alguns dicionários optam pelo contrário. Se você se lembra, eu disse no vídeo anterior que existiam algumas regras que nos permitem prever a quantidade de uma vogal ou de uma sílaba, de modo que podemos dispensar os diacríticos quando essas regras se aplicam. São essas regras que iremos estudar agora, iniciando com a quantidade das vogais. Primeira regra. Uma vogal é breve quando precede uma outra vogal ou a letra H. Observe a palavra poeta. Cuidado! Neste caso, o encontro das vogais O e E não é o ditongo OI. A pronúncia, portanto, não é poeta, mas poeta. Como temos a vogal O precedendo outra vogal, a vogal E, concluímos que O é vogal breve. Em nihil, temos a letra I precedendo a letra H. Portanto, o primeiro I é breve. Vamos agora à segunda regra. Uma vogal é breve quando precede nd e nt, m e t finais, e exceto em palavras de uma única sílaba, l ou r finais. Na palavra amandos, temos a vogal a precedendo nd. Portanto, a, nesta sílaba, é breve. Em amand, na segunda sílaba, temos a vogal a precedendo nt. Portanto, breve. Em vocabam, na última sílaba, temos a precedendo a letra m.
que se encontra no fim da sílaba. Portanto, este A é breve. Em animal e amor, as vogais que precedem as letras L e R finais são também breves, de acordo com o estabelecido neste enunciado. Deixo a cargo do estudante a verificação. Me parece que a palavra amandos já apareceu em algum outro vídeo. É pouco provável que você conheça algum rapaz de nome Amando, mas moças de nome Amanda são bastante comuns. Você descobrirá em uma lição um pouquinho distante que as palavras que terminam em NDO ou NDA em português têm relação direta com um particípio latino muito interessante. Amanda é um particípio do verbo amar e literalmente significa aquela que deve ser amada, ou aquela que é digna de ser amada. Da mesma forma, memorando é aquilo que deve ser lembrado, colendo é o que deve ser venerado e assim por diante. E o que seria uma agenda? Esse termo utilizado em português é um termo latino puro e significa coisas que devem ser feitas. Incrível como uma palavra tão pequena se traduz em português de maneira tão rica, não é mesmo? Mas os particípios serão estudados no momento adequado. Veremos agora como reconhecer uma vogal longa. Uma vogal é longa quando precede NF, NS, NX e NQT. Assim, na palavra sanctus, a vogal A é longa porque precede as consoantes NQT. Verifique também o porquê da quantidade longa nas vogais em azul dos exemplos ínfero, amans, sanxi. A resposta está no enunciado. Encerramos a discussão da quantidade das vogais falando sobre os ditongos. Como já havíamos comentado, os ditongos são sempre longos. Assim, não há necessidade de marcá-los. Observe, por exemplo, a palavra calça, onde temos o ditongo ao. Essas regras cobrem grande parte das palavras em latim, mas não cobrem todas elas. Também há exceções que não foram discutidas nesta aula. Em caso de dúvida, devemos sempre recorrer a um dicionário. Sim, os bons dicionários de latim sempre trazem indicadas as quantidades das sílabas, ou mais raramente das vogais. De fato, você descobrirá em breve que os dicionários de latim nos trazem de longe muito mais informações que os dicionários de português. Numa aula oportuna, aprenderemos a utilizar um dicionário de latim e a absorver dele todas as informações que podem ser absorvidas, ok? É com o estudo da quantidade das vogais que encerramos a terceira parte de nossa primeira lição. No próximo vídeo, daremos continuidade com o estudo da quantidade das sílabas e fecharemos a parte teórica com o estudo da acentuação. Agradeço a participação de todos e peço que ajudem na divulgação do curso. Para dúvidas, críticas ou sugestões, não deixe de postar um comentário ou enviar um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Ficarei feliz em responder a todos o mais brevemente possível. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube para acompanhar todas as nossas atualizações. Volete, omnes!